E aí galera massa, aqui é o professor de Medeiros, né, dizendo que estamos distante, mas ao mesmo tempo estamos juntos, viu galera? Pessoal, trago para vocês um capítulo para vocês assistirem, bem acomodado em casa, onde você estiver, a Grécia Antiga, pessoal. Esse capítulo você vai acompanhar no seu capítulo 5 do livro dos sites. Pois bem, gente, abra um materialzinho, vem para cá, tamo junto. Pessoal, a Grécia atualmente ele é um país europeu que está situado na parte oriental da Europa, certo? Mas na antiguidade, pessoal, a civilização grega ela abrangia um território bem maior do que é o território atual da Grécia, certo? E aí nós vamos cair agora no tópico referência geográfica. O que é que nós podemos falar de referência geográfica da Grécia? Primeira coisa, estava situada na maior porção ao sul da Península Balcânica. A pergunta é, professor, o que é a Península Balcânica? É um trecho geográfico dentro da Europa, que atualmente temos vários países, certo? Incluindo a Grécia. Sendo que no passado, a Grécia compreendia praticamente quase todo o sul da Península Balcânica. Mas não ficava só aí não, gente. Ela também pegava um pedacinho do continente asiático, um trechinho que nós chamamos de Ásia Menor. E a Grécia também chegava a ter algumas colônias, ali no sul da Itália, ali no sul da Península Ibérica. A pergunta é, professor, para que essas colônias? Chegou um período em que a Grécia estava com a superpopulação, daí acabava despejando esse povo para fora da parte continental do continente. Chegou um período em que a Grécia estava precisando de gêneros agrícolas, uma vez que o seu território não era tão beneficiado pela fertilização do solo não. Então buscava outras áreas, colonizava para fins de abastecimento. Então, pessoal, o primeiro tópico, referência geográfica, tá ok, né, gente? Vamos para o segundo tópico, pessoal. Cidade-estado, que nós também podemos chamar de polis, ou seja, tanto faz ou mencionar cidade-estado ou polis. O que é isso, professor? Uma cidade-estado, gente, é quando aquela cidade é como se ela fosse um país. Ela se resume nela mesma, certo? Diferente da nossa cidade, que a nossa cidade não é um país, é uma cidade que está dentro de um grande país repleto de cidades, certo? Então, na Grécia Antiga, nós temos um quantitativo acima de 500 cidades. E cada cidade grega, ela era autônoma politicamente, pessoal, era independente. É como se cada cidade fosse um país. Os gregos têm em comum o seu idioma, a sua cultura, a sua mitologia, a sua religião, mas politicamente eram independentes uma das outras, certo? Então, quando uma cidade é independente, nós chamamos de polis. Aí vem outra parte. Quais eram as características físicas de uma polis? Compreendia o espaço urbano dela, onde tinha os bairros, a cidade, o shopping, o supermercado, a praça, enfim. E no seu entorno nós tínhamos a parte rural, onde tinha as propriedades agrícolas, os sítios, as áreas criadoras de animais, enfim. Então a polis era composta pela parte urbana e pela parte rural. Ok, pessoal? Beleza. Outra parte importante da polis, gente, é saber que dentro de uma polis tinha duas construções que eram praticamente características para uma polis. Uma praça, que nós chamamos de ágora, que era um espaço de discussão política, e uma acrópole. Acrópole geralmente era uma montanha próximo a uma cidade grega, em que nela era edificado um patrimônio de grande importância. Geralmente edificava-se um templo sagrado de um deus que eles tinham uma melhor aproximação, certo? De todas as acrópolis da Grécia Antiga, a mais famosa foi a Acrópole de Atenas, que lá em cima tinha o famoso Paternum. Gente, após falar de cidades-estado, polis, vamos aqui caracterizar as duas maiores cidades-estado da Grécia, pessoal. Aquelas que exerceram uma maior soberania em relação às demais, Esparta e Atenas. Em Esparta, quais são as características? Militarismo. Não tem como falar de Esparta sem falar de sua educação militar, formação para soldados, em que apenas homens recebiam esse treinamento para a guerra. E aí nos vem à cabeça aquele filme 300, né, em que os guerreiros, né, que empunhavam aquela espada, o escudo, né, iam para o campo de batalha, certo? A política de Esparta, pessoal, era chamada de oligarquia, uma palavra grega que traduzindo para o nosso português quer dizer poucos no poder, ou governo nas mãos de poucos. Ou seja, dizem que apenas uma pequena porcentagem, 10%, tinha privilégios políticos. Logo, gente, era uma política aristocrática. Aqui, ó, aristocracia. O que quer dizer aristocracia, professor? Do grego para o português, governo dos melhores. Mas esses melhores, pessoal, era uma minoria, pessoal, aquela elite dominante. E quando falamos em economia, Esparta, ela sobrevivia principalmente da agricultura.
Ok, dando esse resuminho legal de Esparta, partimos para outra importante cidade, Atenas. Gente, enquanto a educação de Esparta priorizava o militarismo, Atenas priorizava a filosofia. Pessoal, a filosofia surgiu na cidade de Atenas. Os grandes filósofos gregos eram atenienses. Quer um exemplo? Aristóteles, certo? Então, não é que Atenas não tivesse soldado não, pessoal, não tivesse militarismo não. Mas havia algo primordial além do militarismo, que é o valor pela excelência do saber. Daí a filosofia está em primeiro lugar. Gente, não tem como falar em Grécia Antiga sem falar em Atenas, sem falar da democracia. Um dos maiores legados, herança que nós recebemos na nossa sociedade. A palavra democracia é uma palavra do idioma grego. Demo, povo, cracia, poder, governo, ou seja, povo no poder. Mas nem de longe esse povo parecia com esse povo que nós conhecemos hoje, pessoal. Era um povo restrito, uma minoria, apenas um grupo privilegiado, os melhores, os bem-nascidos, ou seja, a aristocracia. A pergunta é, o que era necessário para o sujeito ter privilégio democrático na Grécia Antiga, ou melhor, em Atenas? Primeiro, ser um cidadão. Cidadão era um título de privilégio. Para ser considerado um cidadão, tem que ser do sexo masculino, maior de idade, certo? Ter nascido na cidade de Atenas, ou seja, natural da cidade. Os gregos, pessoal, assim como os romanos, eles eram bastante segregacionistas, eram xenófobos, não gostavam muito de outro povo morando em sua cidade não, certo? Então procuravam se misturar apenas entre eles. A pergunta é, quantos por cento da sociedade ateniense dispunha desse privilégio de ser cidadão? Apenas 10%. Atenas chegou a ter, pessoal, 500 mil habitantes no seu auge. Imagine 10% de 500 mil. Você já calculou, né, gente? 50 mil habitantes era cidadão. 450 mil não tinha direito algum, não podia ocupar cargo político, cargo público, não podia transitar em qualquer bairro da cidade, porque tinha bairros privilegiados e órgãos também privilegiados. Ou seja, uma democracia para poucos, uma democracia aristocrática. E olha só, gente, o terreno de Atenas, o solo de Atenas não era privilegiado não, pessoal, um solo pedregoso, impróprio para a agricultura. Mas como Atenas estava situado no litoral, em frente a Atenas tinha muitas ilhas, então começou a desenvolver uma indústria naval. E essa indústria naval, pessoal, acabou encarregando de conduzir os produtos de Atenas para outras cidades gregas que estavam além do mar. Então Atenas começou a desenvolver, pessoal, um forte comércio marítimo. Então, ao observar esse esquema que eu preparei para vocês, pessoal, vocês conseguem fazer um comparativo. Educação, política e economia, certo? Da cidade de Esparta, assim como também da cidade de Atenas. Então, pessoal, aprofunda seu estudo, pesquise e estamos juntos aí, viu, pessoal? Valeu, galera massa! Uou!